pessoal! Aqui é a professora Márcia Plana e nós vamos conversar um pouco sobre a Semana de Arte Moderna e o início do movimento modernista no Brasil. Eu e a professora Cristiane de Jesus pensamos refletir a nossa história, a nossa língua, a nossa sociedade, a nossa cultura, no contexto modernista, e também fazermos uma reflexão, ampliar a nossa reflexão, que relação tem com a nossa atualidade, com a vida hoje. Para isso, vamos verificar as habilidades. Relacionar o texto, tanto na produção quanto na leitura e escuta. Introduzir o contexto sociocultural e histórico em circulação de forma a ampliar as possibilidades de sentidos e análise crítica. Motivar a produção textual nas diferentes situações. Este é o Mário de Andrade, pintura de Tarsila do Amaral, Ponte, Itaú Cultural. Lundu, do escritor difícil. Eu sou um escritor difícil, que há muita gente em Quizila. Porém, essa culpa é fácil de se acabar de uma vez. É só tirar a cortina que entra a luz nesta escurez. Cortina de brim, caipora, com teia caranguejeira, enfeite brinde caipira, fale fala brasileira, que você enxerga bonito. Tanta luz nessa capoeira, tal e qual, não numa gupiara. A palavra gupiara significa depósito de cascalho em regiões elevadas. É interessante aqui a valorização da língua. A Semana de Arte Moderna de 1922 ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo, nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro. Participaram jovens artistas, escritores, artistas plásticos, músicos e arquitetos. Que tal construirmos a nossa Semana de Arte? É possível. Vamos pensar? Artistas do início do modernismo brasileiro. Graça Aranha, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Menotti de Pichia, Sérgio Milite, Hernani Braga, Álvaro Moreira, Ribeiro Couto, Ronald de Carvalho, Villa-Lobos, de Cavalcante, Anita Mafalte, Tarsila do Amaral, Manuel Bandeira, Guilherme de Almeida. Este, então, são alguns dos nossos artistas, dos nossos modernistas, da primeira fase. Aqui nós temos o cronograma da Semana de Arte Moderna, os ingressos e a Folha da Noite. Noticiando. São Paulo, 14 de fevereiro de 1922. O fato de ter sido muito anunciado despertou muita curiosidade, sobretudo porque se esperava ouvir nestes festivais coisas apavorantes, nunca ditas, nunca ouvidas, nem sequer imaginadas. Os próprios promotores da semana propiciavam que iam fazer revelações espantosas. Pois nada disso. Concorria para isso um certo ar misterioso, revolucionário, que aparecia nas crônicas de um ou outro modernista dessa capital. Villa-Lobos é um grande compositor
e possuem um temperamento artístico excepcional. Os ideais estéticos propostos pelo senhor Graça Aranha e Ronald de Carvalho representaram um esforço honesto e uma grande iniciativa. Vamos ver? Este é Graça Aranha e ele fez o discurso da primeira conferência, intitulada A Emoção Estética na Arte Moderna. Este texto trouxe uma aglomeração de horrores. Por quê? Trazia modernidade. E o que é a modernidade? É a ruptura, a quebra da tradição, da cultura. Então, trazia uma nova cultura brasileira, ou melhor, trazia a nossa cultura brasileira numa questão urbana, do cotidiano, uma linguagem coloquial, de uma forma crítica. Porque traz o belo, faz um questionamento. O que é belo? O que é a arte? O texto vai trazer uma inversão, vai falar do carnaval, vai trazer uma paródia. Nós vamos perceber que o modernismo, há vários textos que são parodiados entre o modernismo e o romantismo. Vide Macunaíma e Iracema. Depois eu quero que vocês deem uma olhadinha. No outro momento, vamos estar discutindo. O humor, a ironia, né? São textos de humor, de ironia, vai trazer uma fragmentação, os versos são livres, são sintéticos, né? São condensados, isso porque traz uma liberdade de expressão. A poesia é imagem, traz uma imagem. Nós vamos verificar que a poesia ela vai nos trazer, então, essa imagem, o som. Isso porque o modernismo ele vai fazer uma crítica à literatura do passado. E nós vamos perceber isso com o poema Os Sapos, do Manuel Bandeira. O Manuel Bandeira ele não pôde comparecer na Semana de Arte Moderna, mas Ronald de Carvalho leu o poema Os Sapos, que o Manuel Bandeira enviou para a semana. A semana ela já vinha conturbada da segunda-feira por trazer esse festival de horrores, de críticas, porque havia no teatro os parnasianos. E Ronald de Carvalho, ao ler, vamos ver como fica? Os sapos, enfunando os papos, saem da penumbra, aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra o sapo boi, meu pai foi à guerra, não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz, meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos, que arte e nunca rimo os termos cognatos. Parnasiano aguado. O que é aguado? Uma coisa sem graça? Os modernistas estão chamando os parnasianos, a poesia parnasiana, de uma poesia aguada. É bem martelado, tem uma preocupação com a métrica, com a forma. E os modernistas não. Eles não estão preocupados com a rima, eles não estão preocupados com a forma, eles querem a liberdade de expressão. Então, aí é um grande alvoroço. Este é Victor Bechelet, que também vai trazer aí vários questionamentos. O que ele traz como questionamento? Um Cristo negro de trancinhas.
é para nós refletirmos. Refletiu-se na Semana de Arte Moderna, refletiu-se no modernismo, e também hoje nós vamos refletir, e nós refletimos um Cristo negro de trancinhas. O monumento às bandeiras é esse monumento que fica no Parque Ibirapuera. E nós queremos agradecer a contribuição do Murilo Henrique Dias e Renan dos Santos Rodrigues, que participaram das Olimpíadas de Língua Portuguesa de 2016, que vão fazer referência à arte do Victor Brecheret. O Murilo Henrique Dias, ele escreveu uma memória intitulada Entre Pedras e Brincadeiras, um Herói. Vamos ler só um trechinho. Já contei que meu pai era muito importante. Com essas pedras, ele ajudou a fazer o monumento das bandeiras, que fica no Parque Ibirapuera. É muito grande. Já fui lá, aprendi na escola que a escultura é dedicada a índios, negros e imigrantes, como meu pai, que era italiano e vivia no Brasil, formando assim a mestiçagem que somos nós, o povo brasileiro. O Renan também traz uma contribuição com o texto intitulado Mãos nas Pedras, a Arte Primeira. O trecho que vamos ler diz o seguinte, também é uma memória. Lembro do artista plástico Victor Brecheret. Dizem que participou do movimento do modernismo em São Paulo com Oswald de Andrade em 1922. Este tomou pelas mãos o granito de Mauá e fez o monumento das bandeiras. Agradecendo novamente a contribuição de Murilo Henrique Dias e Renan dos Santos Rodrigues. Agora vamos para a poesia do Oswald de Andrade, que vai trabalhar também com uma crítica, a crítica da linguagem. Ele vai questionar essa linguagem de poder, essa linguagem padrão. Ele faz um questionamento. Então, ele começa, vícios da fala. Olha lá o poema. Para dizerem milho, dizem milho. Para melhor, dizem melhor. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Não importa como se fala, os telhados vão sendo construídos. Então, olha, há uma valorização da linguagem, existe aí uma questão da ironia, é uma síntese à imagem, porque não importa, os telhados vão sendo construídos por uma linguagem popular. E nós vamos perceber aqui, ó, a aliteração, que é essa repetição da mesma consoante. Inclusive, os M's aqui, nós podemos perceber aqui nas telhas, né? No ato de construir essas telhas, que são fortes. Né? A linguagem popular traz pela própria linguagem, criada no poema, a questão de força. Porque esse P, esse D são oclusivas, e as oclusivas são fortes. Então, a linguagem popular era uma linguagem forte. O capoeira também é de Oswald de Andrade. Quer apanhar, soldado? O quê? Quer apanhar? Pernas e cabeça na calçada. Vamos lembrar, então, aqui não existe uma briga, né? Não é o soldado que está batendo alguém. Não. O capoeira. Quer apanhar, soldado? O quê? Quer apanhar? Então, tem aqui um discurso
direto no poema, e eu apresento isso pelo travessão. E aqui o retrato, pernas e cabeça na calçada, que é a síntese dada pelo movimento da capoeira. Vamos observar que eu tenho 5 palavras que pertencem à linguagem popular, que é apanhar soldado, o que, 1, 2, 3, 4, 5, como linguagem popular. E eu tenho o que no discurso como linguagem padrão. Aqui no texto do Oswald de Andrade, a maioria das palavras no discurso é a norma coloquial. Por isso que esse show de horrores é a valorização da nossa língua, a valorização da nossa arte, da nossa cultura, de quem nós somos. Nós vamos ter aqui presente algumas revistas da época. Então, essas são algumas revistas. Claxon, Estética, Antropofagia, que é um movimento, vai ter um manifesto que o Oswald de Andrade escreve, a revista e a Terra Roxa. Tarsila do Amaral. Embora não tenha participado ativamente da Semana de Arte Moderna de 1922, Tarsila tornou-se o grande nome das artes plásticas no modernismo nacional. Então, esta é Tarsila do Amaral. Aqui nós vamos ter o Abapurum, que foi a foto de Cristiane de Jesus. Eu vou ter aqui Paisagem com Touro, que é a foto do José Carlos Felipe. E eu vou ter aqui Antropofagia, que é a foto de Márcia Plana. Na exposição que teve no MASP, são essas fotos do ano passado. Os Operários, e aqui também eu vou ter o Carnaval em Madureira. Vamos observar as cores que a Tarsila utiliza, a forma como ela utiliza os seus traçados. Bom, nós vamos ter aqui 3 manifestos que repercutiram da Semana de Arte Moderna. Então, eu tenho o movimento Pau Brasil, que foi pensado por Tarsila do Amaral e o Oswald de Andrade, e pregava uma produção primitiva, livre dos modelos europeus, em ênfase aos nacionais. A poesia surge nos fatos, as leis nasceram do próprio rotamento dinâmico dos fatores destrutivos, a síntese, o desequilíbrio e a invenção, a surpresa. Eu vou ter aqui o Manifesto Verde Amarelo, também conhecido como Escola da Anta, lançado em 1924 por Menotti de Pistia, Cassiano Ricardo e Plínio Salgado, que criticavam o sistema ideológico ao pautar temas patrióticos, ufanistas, além de defender uma linguagem coloquial frente às regras da gramática. Segundo o próprio manifesto, significa na história da América a proclamação de direitos das raças e a negação de todos os preconceitos. Precisamos refletir isso. Manifesto Antropofágico. Oswald de Andrade, em 1928, vale-se da contribuição do outro à metáfora que defende o outro a ser deglutinado em nossa cultura, contribui com a formação brasileira. Antropofagia significa aquele que come a carne humana, né? Então, o Oswald de Andrade ele vai dizer essa questão de comer a cultura e recriar, né? De nós valorizarmos a nossa cultura. E aí,
manifesto vai estar o seguinte: só a antropofagia nos une socialmente, economicamente e filosoficamente. Então, isso é sério, porque são em todos os sentidos a arte ela está presente. O momento histórico da época se dá pelo centenário da independência do Brasil. A Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, também teve uma pandemia aqui, ó, na época da modernidade aqui, também trata-se de uma pandemia em 1920, foi a gripe espanhola. Vamos refletir nessas coisas. Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, movimento tenentista no Rio de Janeiro, a fundação do Partido Comunista Brasileiro, as primeiras fábricas no Brasil atraíram os camponeses, depois na segunda fase, na terceira fase, em 1930, nós vamos ter a migração, e aí nós vamos ter outros autores, quem sabe um outro vídeo. E o questionamento da cultura brasileira, né? Vamos questionar a nossa cultura. Nós temos que questionar tanto a de 1920 como a de hoje. Nós temos que questionar a nossa cultura, a nossa história, observar o que nós estamos vivendo, porque é o momento de reescritura, de rever a nossa história, da modernidade, da quebra, da ruptura, da reflexão. Vamos, então, construir a nossa Semana de Arte? Bom, Mário de Andrade, nós não podemos deixar de retomar o Mário de Andrade, porque vocês receberam um livro que está em quadrinhos, tá? Que é Macunaíma, do Mário de Andrade. O Ângelo Abu, ele que fez a adaptação. Mas é um texto muito gostoso que vai tratar aí de várias... É complexo a leitura do texto, né? Porque vai tratar de mitologia, vai tratar de lenda, ele vai subverter. Se nós estamos dizendo que o modernismo ele é um show de horrores, uma subversão, o Mário de Andrade vai fazer isso na narrativa. Ele vai subverter a narrativa, a sua escrita, o espaço, o tempo, uma linguagem coloquial, vai trazer muitos aspectos indígenas. Vale a pena ler. Então, vamos ler o texto para que possamos conversar em outro momento sobre Macunaíma. Quero agradecer em meu nome, em nome da professora Cristiane de Jesus, e esperamos uma boa reflexão, uma boa leitura e até mais. Aqui são as referências. Se vocês quiserem, vocês podem ler, que vocês vão encontrar ainda muito mais textos, se deliciarem aí pela leitura do modernismo brasileiro. Muito obrigada e até mais.